sem microfone, porque eu já vou ter esse aparelho aqui. Acho que dá, a sala é pequena. Olha, se eu colocar no bolso, eu vou roubar. Vai gravar, você vai Ah, é verdade. É só ligar. Então, bom, isso é verdade. Tá ligado? Tá ligado? Mas a gente administra com as duas mãos dois equipamentos. Boa noite a todos e a todas. É um prazer para mim estar voltando a Belo Horizonte depois de muitos anos. Eu sou casado com a esposa mineira que mora em São Paulo, mas fazia tempo que eu não vinha. E ainda não tinha visto a Praça da Liberdade toda restaurada e toda viva, seja pelas pessoas, seja pelos museus todos no entorno dela. E assim que cheguei aqui, pude dar uma olhada no museu e fiquei impressionado com o que eu vi do ponto de vista, olhar sobre a questão da mineração, mas também pensar a sociedade, pensar as pessoas, pensar o meio ambiente integrado a uma atividade econômica. Sem dúvida, a mineração é uma das mais críticas do ponto de vista da exploração dos recursos, mas a gente não vive sem os recursos. Então, para seguir no caminho de sustentabilidade, é fundamental se explorar, se discutir, se aprofundar o debate, mas também dar visibilidade para as questões, porque é assim que a gente encontra esses caminhos, né? Então foi uma satisfação para mim nas poucas horas que eu estava aqui em Belo Horizonte hoje. E queria agradecer a oportunidade de participar desse programa, especificamente falando deste relatório, O Estado do Mundo, que é uma publicação que já existe há mais de 20 anos, promovida pelo The World Watch Institute, que é uma organização que fica nos Estados Unidos, mais global, e que no Brasil eu coordenei a versão em português. O livro, o relatório original é bem maior, tinha 23 capítulos, é um calhamaço, né? E a versão brasileira que está disponível online no site do Acatu, vocês podem baixar em PDF, tem 17 capítulos. E o meu desafio aqui era trazer as principais ideias que estão dentro desse relatório, que é composto por vários artigos de especialistas, de cientistas, de diferentes campos e áreas de atuação, abordando temas diferentes. Então é difícil fazer uma costura de um lado, mas ao mesmo tempo assegurar que as mensagens centrais sejam percebidas e compartilhadas aqui com todo mundo hoje, né? Se vocês pensarem o próprio nome, né, a sustentabilidade ainda é possível, já é instigadora, principalmente se é uma publicação feita por uma organização que trabalha com esse tema há tanto tempo, né? É uma organização que monitora, de certo modo, as condições ambientais, sociais, econômicas do mundo, né? Esse World Watch é muito nesse sentido de monitoramento, né? E o Instituto Acatu, que realizou a tradução desta edição, voltando a falar, eu distribuí um papelzinho para vocês, nessa filipeta, do assunto que a gente vai falar no final da apresentação hoje, e o website está aí, mas é acatu.org.br. E o que é Acatu? É uma palavra em tupi que quer dizer semente boa e, ao mesmo tempo, mundo melhor. É a perspectiva de que se possa ter uma semente boa para um mundo melhor. Em uma organização não governamental que trabalha com o consumo consciente para um mundo mais sustentável. Então a gente promove ações de educação, de disseminação de informação e conhecimento e de capacitação e de comunicação para que as pessoas, dentro, no âmbito da sociedade, vejam o ato de consumo como algo diferenciado, diminuindo os impactos negativos e aumentando os positivos que podem ser resultantes desse processo de consumo. Então a gente acredita que essa conscientização é essencial e logo no início da apresentação agora a gente vai perceber por quê, quão relevante é um consumo consciente, porque a gente acredita que precisamos de uma sociedade do bem-estar. No passado a gente era o estado do bem-estar social, né? Mas o que buscamos hoje, o que precisamos, é o bem-estar, uma sociedade do cuidado. A gente cuida da vida do planeta, da natureza, mas também cuida da vida das pessoas. E encontrar formas e estilos de vida mais sustentáveis é fundamental. Isso só é possível com modelos de produção e de consumo que sejam mais sustentáveis. Tanto as empresas precisam se tornar mais sustentáveis, quanto nós, como consumidores, mais conscientes. Evidentemente, o consumismo é um dos problemas graves que nos impede de ser sustentáveis atualmente. Então, quando a gente partiu para a tradução
desta edição do Estado do Mundo, vocês olham aqui o conjunto delas, né, é porque é um documento de fato de referência internacional no âmbito da questão do meio ambiente, mais da sustentabilidade de modo geral. E nesta edição, a gente contou com o apoio dessas 4 empresas que viabilizaram a tradução e a disponibilização online, né, desse material. A partir dessa publicação, fica evidente que a gente se encontra num momento de insustentabilidade. E é por aqui que eu quero começar. Eu sei que tem pessoas de diferentes áreas de atuação, de diferentes campos aqui, mas todos sabemos que já somos 7 bilhões de pessoas, provavelmente chegaremos perto dos 10 bilhões em 2050, e isso significa uma enorme pressão por recursos naturais, por água, por alimentos, por transporte, por serviços. E se não fosse apenas o crescimento populacional, que já é gerador de uma grande demanda, a gente ainda conta com um aumento no consumo que cada vez passa a ter mais impacto, seja pelo descarte tradicional, seja pela obsolescência programada, seja pelos desejos que são criados e levam as pessoas a simplesmente substituir as coisas quando elas ainda têm utilidade, mas também porque o nosso modelo, se a gente pensar aqui de transporte nesse caso, né, aqui é Los Angeles, mas não se diferencia muito do que vai ser São Paulo ou Belo Horizonte daqui a pouco, se a gente não mudar para o transporte público, né? Está quase assim, né? Ou mesmo no modelo indiano, né, em que o transporte ainda é público, mas a gente vê em que maneira as pessoas estão se locomovendo. A questão da mobilidade é crítica e como que a gente transforma e altera para chegar ao que a gente pode pensar como sociedade do bem-estar, né? O lazer também pode se tornar uma grande tortura em alguns casos, né? Então a gente tem que encontrar maneiras alternativas que inclusive significam pensar em espaços públicos, né, como alternativas. Eu dei uma passeada mandada na praça aqui hoje, que prazer ver as pessoas usando de fato a praça e o espaço para encontro, para cultura, para educação. Restaurar isso ao invés da cultura apenas do consumo pelo consumo. Você vai tomar um café, você pode comprar um livro, você pode ir ao cinema, você pode jogar, você pode comprar alguma coisa, mas o consumo não é um fim em si mesmo, ele é um meio para outras coisas. E sem dúvida nenhuma, a sociabilidade, o estar junto, o criar a educação, a cultura, são coisas muito mais relevantes e trazem muito mais satisfação para as pessoas. Só que no dia a dia a gente não percebe. E a gente tem passado por um enorme aumento no que se consome. 2 vezes mais pessoas em 50 anos, mas a quantidade de coisas produzidas e consumidas aumentou 6 vezes. Então, quanto mais população, quanto mais consumo, a gente tem uma demanda enorme por recursos naturais. Aqui está o exemplo, por exemplo, extração de minerais, olha aqui, de metais. Aqui é o PIB, esse azul, esse GDP é o PIB, a média do PIB mundial. Aí você olha aqui, ferro, bauxita, cobre, níquel, zinco, tudo vai aumentando muito. Aqui em 2007 a gente estava em 90. Eles são esgotáveis. Um dos capítulos do livro fala exatamente como lidar com os recursos minerais não renováveis. Estratégias para isso. Por quê? Se tornou inviável sustentar todo esse apetite de consumo. O que se diz hoje, essa ideia da pegada ecológica, é um capítulo especificamente do relatório fala sobre a concepção de pegada ecológica, aplicando especificamente para uma cidade das que é consideradas mais verdes no mundo, que é Vancouver, no Canadá. E os criadores desse conceito de pegada ecológica são da British Columbia University, da UBC, que é a universidade que fica lá. E eles falam, olha, mesmo que a gente diminua muito, nós canadenses de Vancouver, essa pegada, não vamos alcançar um limite que seria para que o planeta pudesse satisfazer as nossas necessidades. O que se diz hoje, da WWF, que é a informação, é que a gente já consome ou utiliza 1,5 vezes a quantidade de recursos que a nossa terra provê para nós mesmos. Isso significa que a gente está consumindo mais do que ela é capaz de prover ou de regenerar. Seja peixes, floresta, minérios,
petróleo. A gente está, de fato, usando as reservas. É como se a gente estivesse usando a nossa poupança. E a gente sabe que esse consumo é desigual. Então, essas pegadas ecológicas, por que chama pegada ecológica? É a marca que a gente deixa na Terra, são desiguais. Né? Os americanos, por exemplo, se todos do mundo, 7 bilhões, consumissem como eles, a gente precisaria de 5 planetas. Se fosse como nós, um planeta e ponto 6. Como os indianos, que estão ali apinhados ali no trem, 0,4. Queremos todos viver como indianos? Tem essa questão que se coloca. Queremos todos viver como americanos? Muitos querem, mas eu tenho certeza que não são todos que querem. Mas, para a conta fechar, e para sermos justos, isso é algo que vai aparecer no relatório também, a gente precisa, ao mesmo tempo, promover a inclusão social daqueles que ainda têm carências fundamentais, como água, saneamento, fome, desnutrição, saúde. De outro lado, vai ser essencial reduzir a pegada, a quantidade de matéria-prima de consumo que os países mais desenvolvidos têm mantido como seu padrão. Porque senão a conta não fecha, não tem como. Não é uma questão de meio ambiente, de ecologista. É uma questão de lógica pura de matemática. Não há recurso suficiente. Ponto final. A diversidade é marcante. Aqui está um exemplo de formas de alimentação, é a ração, é a quantidade de comida que uma família no Chad, no campo de refugiados, comeu durante uma semana, e os alemães. O que vocês veem de diferente aí? Autoexplicativo. O que é mais marcante? Embalagem. Industrializado. Qual vai gerar mais lixo? Qual vai alimentar mais? Eu achei que a expressão deles é mais feliz do que a dos alemães. Hitler é feliz. É difícil saber, né? É muito difícil saber. Mas veja o valor ali, $1,23. É muito produzido, evidentemente, com muito esforço, sofrimento da terra, são grãos basicamente, né? E 375. Então, a gente tem um mundo muito diverso. Essa foto é um clássico, né? É em São Paulo, a favela de Paraisópolis, um prédio no Morumbi. Eu tive nesse prédio na época da construção, o prédio tem só 5 anos, eu estou brincando, né? Eu tive nesse prédio na época da construção e nunca me esqueço. Eu falei para minha mãe, quero visitar, gostava de arquitetura, e a gente entrou num aqui. Eu falei, como é que é possível um prédio com piscina? Isso era anos 80, eu acho. E não tinha favela aqui. Se coloca no lugar da pessoa que comprou apartamento. O que vocês achariam dessa vista? Desvalorizou. O que você sentiria? Domingão você vai para a piscininha sua ali. Mas piscininha é força de expressão, né? Porque pelo tamanho aí, só se é para anão daqueles recém-nascidos de anão. Não, é a piscina boa. Agora, como você sentiria estando na favela? Eu treino na favela. Santa Ó, Lúcia. Não, nessa aqui, olhando para lá. A questão é o seguinte, se eu estivesse nessa favela e olhasse para esse empreendimento que está aí, isso daí, eu de dentro da favela olhando para frente, naturalmente é oportunidade de negócio, porque eu estava empregado. Tá bem. A visão de negócio, é uma visão positiva. Mas evidentemente isso gera conflitos, né? Gera dilemas. Então, para finalizar um pouco desse cenário, e a gente entrar na questão, a sustentabilidade ainda é possível, né? A gente tem que, de um lado, mudar o nosso padrão. Um dos capítulos mais legais, se vocês forem ler um do relatório, é o da cultura da sustentabilidade. É o que fala da cultura, que é o Assadurian, que é o autor. Eu vou trazê-lo em breve. Porque a gente tem que sair da cultura do consumismo e ter uma cultura da sustentabilidade. Isso é possível através de valores, de ideias, de rituais, de colocar o positivo da sustentabilidade, do ser legal. Muita coisa já tem acontecido. A valorização da bicicleta, das coisas verdes, ecobag, quando você dá um chique, uma sacola
que não é descartável, né? E aí, quando você valoriza culturalmente e simbolicamente, sustentabilidade vai virando, nós voltamos a palavra em inglês, cool, né? E aí você vai promovendo transformações. Na escola, a gente vê isso com as crianças, que tem educação ambiental. Então, esses esforços de transformação da cultura são essenciais, porque elas são a base do nosso relacionamento e do que a gente faz, né? E seja a maneira como a gente trata o lixo, ou se o vê como resíduo que pode ser reciclado e a partir daí você renovar o processo produtivo ao invés de extrair da natureza, o desperdício de alimentos, né? A maneira como o transporte a gente lida ou como a gente vai cuidar de um resíduo, especificamente aqui os pneus, né? E o desperdício de água, nada mais crítico do que hoje, pelo menos em São Paulo, no estado de São Paulo, se falar desse tema, né? E quando a gente vê, nos últimos anos, faltou um gráfico ali, mas é que há uma convergência de desequilíbrios, né? Ao mesmo tempo, ambientais, econômicos e sociais. E a gente tem situações críticas que resultam de todo esse processo histórico, econômico e social, como essa foto do rio Tietê. Né? Você é boa vontade poética sua de chamar isso aí de rio. Boa vontade poética. Tem um documentário muito bom para vocês verem, que explica muito isso. Vocês veem no YouTube, que chama Entre Dois Rios. É 15 minutos, é um documentário sobre São Paulo. São Paulo nascida entre dois rios. Que não é o Pinheiros e o Tietê, é o Tamanduateí e o... esqueci o outro agora qual que é. Mas é fantástico, porque a gente compreende o processo de construção e destruição. Construção de uma cidade destruindo a natureza, levando exatamente a isso, a ver os rios como esgoto. Né? Taboão da Serra? Não, o rio? Não, é Tamanduateí. Taboão da Serra. Ele começa em Taboão da Serra? O rio, não sei. Bem, para a gente finalizar, essa insustentabilidade está ligada ao aumento da população, aumento do consumo, um crescimento econômico desenfreado e essa obsessão pelo PIB, essa obsessão pelo crescimento e não pela qualidade, né? E finalmente há toda essa desigualdade que continua existindo. E no final das contas, a questão crítica é que a gente não tem dois planetas, a gente não tem um lado de fora. Seja para buscar novos minerais, né? Estava aqui no museu vendo os minerais, a quantidade. Tem um vídeo muito interessante que é 1 minuto e meio, eu queria até o vídeo inteiro. O que um bebê, uma criança, desde criança, o que uma pessoa usa, consome de material. Vai lá, níquel, ferro, ouro, vários. Eu tirei foto de 2 ou 3. Essa é a pegada ecológica de uma pessoa. A quantidade é enorme. É gigantesca. E se somos tantos, como vamos fazer? Vamos explorar os planetas? Não vai ser daqui a pouco que a gente vai conseguir fazer isso. Realmente foi isso. Para fazer merda lá também? Pois é, melhor não fazer. Aí, a gente diz, vocês podem depois também ver na internet esse vídeo que chama Antropoceno, que é a nova era que a gente chegou. A gente chegou na era do Antropoceno. Os geólogos têm falado, os cientistas, que o homem adquiriu tanto poder e transformou tanto a fisionomia e a biosfera que a gente está numa outra era geológica. Então é antropo de homens. E esse vídeo é bem interessante. O que a gente tem que fazer é partir em direção à sustentabilidade. E aí, como é importante rever conceitos, mesmo que rapidamente, aqui está o conceito tradicional de sustentabilidade, até porque é uma palavra que está muito desgastada atualmente. Capacidade de suprir as necessidades da geração presente, a nossa, né? Sem afetar a habilidade das futuras de suprir as suas. Como é que eu posso satisfazer as nossas necessidades, como é que nós podemos, sem evitar que os outros não possam satisfazer? Se a gente está consumindo muito mais, a gente está impedindo isso. Se a gente acaba numa floresta, a gente inviabiliza isso. Se a gente acaba cortando as árvores, como foi na Ilha da Páscoa, que eles cortavam árvores para transportar as pedras e fazer aqueles grandes esculturas, né? O que aconteceu lá? Eles entraram em colapso. Então, a sustentabilidade é encontrar um equilíbrio entre os recursos que temos, as nossas necessidades, e o tempo. A dimensão temporal é fundamental.
Ser sustentável significa ser viável ao longo do tempo, né? E aqui no Acatu a gente tem utilizado essa definição extremamente simples que foi vista no grafite na Conferência Rio+10, lá na África do Sul, em Joanesburgo. É ter o suficiente para todos, para sempre. Naturalmente, nessa daí, você não está citando ninguém que entre com o olho maior do que a barriga, né? Não, porque é o suficiente. Se não for o suficiente, é inviável. O Gandhi que falava, o mundo tem o suficiente para todos, mas só o suficiente. Então, ou seja, ele está exatamente tratando dessa questão, né? E aí a gente chega no relatório. O primeiro capítulo do relatório é o blá 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 da sustentabilidade. E aí eu vou falando um pouco, se vocês quiserem ler esse material depois, vocês podem baixar, fica disponível, né? Mas o que o Robert Engelman fala é que, olha, a gente vive uma era do blá 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 da sustentabilidade. A palavra está muito sendo usada, perdeu o seu sentido, e a partir daí ela fica só sendo uma coisa que, um pouquinho legal, fazer um pouquinho melhor, é sustentável. E com esse uso é ruim. Esse uso é ruim porque as pessoas acham que estão fazendo algo bom, acham que já estão fazendo o suficiente, mas não estão. E aí ele usa uma brincadeira, uma charge, que é esse gráfico, de 1960 até 2140 aqui, né? A quantidade de palavras sustentável dentro de uma frase. E como isso vai crescendo. Ele fala, estamos usando tudo está virando sustentável, que daqui a pouco todas as frases vão ter só sustentável. Sustentável corre em uma média de uma palavra por página, depois numa média de uma palavra por frase, e aí vai, entendeu? Do jeito que está indo, daqui a pouco a gente só fala sustentável. E aí não tem sentido nenhum. Então o que ele vai dizer, é ruim isso, fazer as coisas um pouco melhor, não vai estabilizar a atmosfera, não vai reduzir o declínio dos aquíferos ou a elevação dos oceanos. Nem irá restaurar o gelo do Ártico, uma das características mais visíveis da Terra a partir do espaço. A extensão que tinha na era pré-industrial. Então a gente tem que partir e encarar seriamente a questão se a gente de fato quer um mundo que continue a existir para nós. Porque a questão da sustentabilidade não é para a natureza, não é para os animais. Eles vão continuar existindo. Se o homem se extinguir, daqui a 5.000 anos, 1.000 anos, 500 anos, vão surgir outras espécies e o mundo continua. A questão da sustentabilidade é para nós, não é para a natureza, não é coisa de ser verde, né? Só pensar em abraçar árvores, cuidar de macaquinho, mas a gente pensar, de fato, num equilíbrio que nos permita ter qualidade de vida. E, evidentemente, isso passa por uma boa relação com a natureza, até porque nós somos parte da natureza. E aí, esta é a diretriz do relatório. Então, é essencial que se desenvolva métricas, formas de se pensar, de se medir. Se a gente está dizendo que é insustentável, o que é insustentável? Aonde está? O que seria o sustentável? Então, saber medir é a primeira coisa, porque daí a gente sabe quais são os limites. A gente pode delinear estratégias e promover as boas ações, as boas práticas que levem nessa direção. E, ao mesmo tempo, pensar nas coisas que possam ser necessárias nos casos de emergência. O relatório está dividido em 3 partes. A primeira são as métricas, ou seja, como medir quais são os limites. A segunda, as coisas de emergência que devem ser feitas, muitas já vêm sendo feitas, e outras as boas práticas, em vários campos. E é isso que a gente vai ver agora. Então, como eu falei, o primeiro relatório, a primeira parte, vai trabalhar na métrica, né? E são esses os capítulos. Os limites do planeta, a conservação dos recursos não renováveis, como criar formas de segurar isso, um espaço que seja ao mesmo tempo justo e seguro para a humanidade, por isso que eu falei a questão, não é para a natureza só, é para a humanidade, a gente está pensando na humanidade, e a ideia de pegada ecológica, como é que a gente pode viver com um planeta. Os primeiros capítulos trabalham nesses termos, né? E a questão da métrica, vamos observar como ela é trabalhada, né? O primeiro, eu falei para vocês que a gente entra nessa era do antropoceno, tá vendo? A era em que as ações humanas são uma poderosa força planetária ao mudar a biosfera. E nos gera desafios ambientais enormes, né? A gente precisa ter um desenvolvimento social
que seja harmônico, que esteja articulado com o planeta novamente. Ele fala que nós precisamos nos reconectar com a biosfera. Nós perdemos essa conexão e temos que reconectar. E aí, a partir de estudos internacionais, de pesquisadores internacionais que vieram fazendo vários trabalhos para definir esses limites, eles trabalharam, ele está em inglês, eu tinha um em português. Deixa eu voltar, como é que volta nesse? Eu tinha um em português, eu acho que era na outra versão do arquivo. Mas eles trabalharam 9 temas, são 9 limites que deveriam ser observados. E a gente já ultrapassou 3 deles. Para a nossa segurança. A gente já ultrapassou na perda de biodiversidade, a escala da perda de espécies é enorme, e isso já prejudica inúmeros ecossistemas que não vão poder se sustentar. A gente já ultrapassou nas mudanças climáticas. A ideia de assegurar 2 graus até o fim do século já não é mais viável. E a gente já ultrapassou nisso que é um pouco mais desconhecido, assim, que é o ciclo do fósforo e do nitrogênio, que são componentes fundamentais na agricultura, geralmente utilizados em adubos ou como fertilizantes, e que acabam contaminando o solo e contaminando rios e gerando problemas graves. Então, esses 3, a gente já passou os limites. A gente tem que estar atento também ao uso da água doce, às mudanças da terra, o desmatamento, por exemplo, a questão da camada do ozônio, a acidificação dos oceanos, aí a gente já está no limite, talvez tenha passado, tem essa discussão. Isso é crítico porque os corais estão morrendo. Tem um outro capítulo que fala sobre os corais zumbis na Austrália. A grande barreira de corais ela está praticamente morta, acho que 80%, 90%. E sem os corais a gente sabe que os mares vão caminhar numa direção também de não ter biodiversidade, e a gente vai ficar sem peixe e sem outros recursos, pela acidificação. E ali a poluição química também, que ainda a questão dos gases aerosóis que precisam ser medidos. Então, a proposta aqui é muito clara. Vamos estabelecer os limites seguros para a nossa vida e para manter o mundo em equilíbrio, e a partir daí a gente tem termômetros para medir, para sair daquele blá blá blá. Aí uma outra autora vai falar, olha, junto desses limites a gente tem que pensar na questão econômica e social e pensar na inclusão social. Há uma crítica à questão do PIB, como o painel de controle que mede o desenvolvimento, e aí se coloca, a gente tem que pensar em outros indicadores, em outras formas que viabilizem o direcionamento dos países e políticas no sentido de promover a inclusão social de forma segura, como ela coloca lá, para a humanidade. E isso, a partir daqui, o que ela propõe, e esse diagrama foi apresentado na Rio+20, o ano passado, é a ideia de você ter, ao mesmo tempo, indicadores, são os mesmos 9 indicadores que a gente viu anteriormente. Esse é o teto ambiental, a gente não pode passar daqui. Se a gente passar daqui, a gente vai prejudicar a nossa vida. E eles falam em piso social. Então, os países e o mundo devem, ao mesmo tempo, elevar o piso, ou seja, promover o desenvolvimento, que não é só crescimento econômico ou PIB, e aqui entra gerar trabalho, disponibilizar energia, equidade social, saúde, alimentação, água, educação, resiliência, que é a capacidade das pessoas resistirem e se adaptarem. Então, os governos e os estados têm que, ao mesmo tempo, trabalhar, oferecer isso, mas não podemos ultrapassar os tetos, porque o teto ambiental é o limite no qual a gente pode sobreviver. Esse tipo de discussão, inclusive sobre esses temas do piso social, vão ser centrais, estão sendo centrais esse ano no processo da ONU, que está discutindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente teve os Objetivos do Milênio, de 2000, e que vigoram até 2015, e a partir de 2015 nós vamos ter esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E é muito importante a inclusão dessas dimensões, porque esses objetivos direcionam esforços dos governos, direcionam políticas, direcionam os programas sociais de preservação, conservação ambiental, de investimento.
Então, de algum modo, um outro capítulo do livro vai tratar exatamente das políticas. A gente tem que ter políticas de baixo para cima, de cima para baixo. Nesse mundo globalizado, em rede, as coisas não vão sair de um lugar só. É um mundo policêntrico, em que as ações têm que, de fato, ocorrer em várias direções e a partir de vários atores, né? Então, esse tipo de proposta, que veio até pela Oxfam, que apresentou, né, que é uma organização que trabalha com desenvolvimento, ganhou bastante espaço no último ano, né? E, finalmente, dentro dessa seção dos limites, a ideia da pegada ecológica, né, que é quanto a gente consome no nosso dia a dia. Roupa, alimento, gasolina, ou diesel, ou álcool, dentro de casa, alimentação em geral, água, tudo isso compõe o que se chama a pegada ecológica. E aí o que eles fazem nesse estudo é ver como é que está a pegada ecológica em Vancouver. A partir daí promove, faz uma análise dos itens que são mais pesados ou importantes para se pensar em metas de redução. E a grande questão é que uma mudança cultural é muito importante. Sem mudança social e cultural, as pessoas não conseguem. Os itens que compõem a pegada ecológica são principalmente energia, madeira e papel, alimentação e fibras, comida do mar, né, peixes e outras coisas do mar, né, e aonde as construções, a moradia, os escritórios, tudo isso tem uma pegada de carbono nas florestas, nos pastos, né, na mudança da terra e no oceano. Quanto mais a gente consome, mais a nossa pegada. A gente vê alguns dados comparativos, a gente vai ver em seguida. Aqui é um gráfico que mostra que a gente chegou no limite de um planeta, segundo esses cálculos, aqui na década de 80 quase. Então em 80 a gente passou. E agora já estamos chegando, está 1.6 ali, já estamos chegando indo para 1.8, 1.9. Porque aumenta a população e aumenta o consumo. Então mudar os padrões de consumo vai ser, é essencial. De onde vem essa pegada, né? Olha aí, carbono, cultivo, floresta e pastagem, né? E aqui, em função da desigualdade, os países estão representados proporcionalmente às suas pegadas. Então, países com uma pegada ecológica maior, os Estados Unidos e a Europa, né, estão muito maiores, né? E o Brasil é relativamente pequeno, né? Esse dado é um pouco mais antigo, mas a ideia do gráfico continua válida. Pensar na pegada ecológica da sua família é uma atitude interessante. E, finalmente, esse último capítulo fala da questão dos recursos não renováveis. Como superar, se eles são não renováveis, se eles vão acabar, como a gente faz, se a demanda continua crescendo, né? Olha aqui, a extração mineral de materiais não renováveis, de 1901 a 2010. E aqui, a concentração de ouro em países selecionados. Eles estudam vários outros minerais. As concentrações estão diminuindo e está ficando muito mais caros extraí-los. Seja por questões de dificuldades técnicas, né? Se a gente pensar no que significa um pré-sal, fica feliz que tem o petróleo, mas quanto vai custar extrair naquela profundidade? E o outro componente que é o risco. Quanto maior o risco ambiental, mais caro vai ficar também, porque quem vai pagar essa conta, caso haja um acidente, né? E chega no momento que as pessoas não vão querer. Então, em geral, esses recursos vão ficando escassos, isso que ele aponta, e se torna inviável, porque vários deles vão desaparecer rapidamente, em função da forte demanda. Então, o que ele sugere é se trabalhar com a ideia de economia circular. De fato, você renovar, reutilizar, reciclar os minerais, ao invés de vê-los como lixo. No museu aqui em cima tem uma parte ali que está falando das latinhas de alumínio, né, que é, efetivamente o alumínio é um dos materiais mais reciclados, né, dos minerais, né, dos metais, mas muitos outros não são. Lá na Catu a gente estava vendo 1 tonelada de telefone celular, eu acho que tem 13 quilos de ouro. É 11 quilos de ouro, não, 3 quilos de ouro, 13 quilos de cobre, e assim vai. Mas é difícil você extrair. Então a questão do consumo consciente, quando eu troco o meu celular, de onde veio esse mineral, de onde veio esse metal, para onde ele vai? Finalmente no Brasil se implanta
a lei de resíduos sólidos e a gente vai ter a logística reversa, que significa, de fato, as empresas recuperarem os produtos que elas venderam ou de concorrentes que venderam, não importa isso, mas elas recuperarem e darem destinação adequada para viabilizar a reciclagem desse material. Porque aí a gente evita estar novamente tirando da poupança, mas a gente recoloca isso no processo produtivo. Essa lei de resíduos sólidos, alguém aqui que está fazendo, quem está fazendo a tese sobre resíduos, que estava lá, é fundamental. Agora depende de governo, de empresas, de municípios e dos cidadãos pressionarem todos para que de fato ela funcione. Todos saímos ganhando, seja porque é menor a extração, seja porque o recurso é reaproveitado, para a empresa também é positivo quando ela encontra um método produtivo que viabiliza isso, não é? E nós, como consumidores também, porque a gente não vai ter que pagar uma taxa de lixo, não vai ter que pagar por esses serviços ou ter aterros sanitários mais e mais caros e mais distantes. Então as coisas vão e voltam para nós mesmos no momento em que a gente consome. E no ato de consumo a gente pode ter e deve ter essa consciência, né? Aqui estão algumas das palavras dessa primeira parte do relatório. Como eu disse, foca em pensar nos limites. A gente tem que fazer isso para sair do blá blá blá. E também tem que ter estratégias de emergência. Infelizmente, precisamos ter estratégia de emergência. A gente não traduziu todas, são 3 capítulos, mas um deles trata da questão dos refugiados ambientais. As mudanças climáticas já nos colocam numa situação crítica. Você vê no Chad, você vê em inúmeros países as pessoas de fato já se deslocando por causa da seca, por causa da enchente, por causa da cheia, por causa da falta de alimentos, né? Guerras e conflitos vão surgir mais e mais, e não existem políticas prevendo como esses refugiados vão ser gerenciados, vamos colocar assim, do ponto de vista internacional, né? Então é necessário ter toda uma nova abordagem da política internacional para lidar com esses refugiados, porque as mudanças são, de fato, avassaladoras muitas vezes, né? Uma outra questão é a da resiliência. A gente precisa cultivar a resiliência, a capacidade de se adaptar, de se sobreviver e conseguir, de fato, enfrentar coisas e situações novas, né? Aqui é o caso lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Resiliência muito baixa, né? Porque a capacidade de adaptação, a capacidade de resposta, de mobilização, infelizmente, nossa, é muito pequena. Comparar com Fukushima no Japão. Aquilo lá é resiliência. Inclusive, hoje de manhã no rádio, indo para o aeroporto, ouvi falar que tem um vazamento de radiação de um novo tanque lá, muito grande. E avisaram hoje. Mas eles têm resiliência, capacidade de rapidamente reagir e encontrar maneiras de sobreviver. Então a gente precisa cultivar essa resiliência. E isso vem das teorias de sistemas. A diversidade é importante, a capacidade de agir, o capital social, então as relações sociais e a capacidade de se articular, inclusão social, inovação, tudo isso tem que estar presente para a gente se adaptar a esse novo cenário. O que eu tinha falado, né, sobre os deslocamentos dos refugiados, né, isso ocorre principalmente por climas extremos, né, muito calor ou muito frio, pressões sobre a água, né, a carência da água seríssima vai ser agora no Peru, aqui, em breve. Aqui em São Paulo a gente já está vendo, mas no Peru vai ser muito pior por causa do derretimento das geleiras, né? A gente sabe que os Estados Unidos e México, mas também na África. Aumento do nível do mar e perda das terras. O aumento do nível do mar, vocês sabem que é uma questão crítica, né? Em todas as conferências do clima, os países, as ilhas, vêm enfatizando isso. Isso está acontecendo, né? E vai acontecer, não só nas ilhas, mas em Bangladesh, que vai causar enormes tragédias, né? E tem uma terceira linha, que é a emergência desesperada, mas que é um negócio para muitas pessoas, que é a geoengenharia. E geoengenharia é qualquer forma de, em larga escala, de manipular o clima. Você manipula o meio ambiente para combater a mudança climática provocada pelos homens. Então são tecnologias e grandes invenções, muitas delas extremamente arriscadas, que já estão sendo desenvolvidas. Porque há uma grande preocupação
nos negócios pelas mudanças climáticas. Novamente, não é uma questão de ecologista, de meio ambiente, ou que acredita ou não acredita. Senão, não teria esse grande contingente de cientistas, de empresas, de fato, fazendo esse nível de investimento. E aqui tem muitas pessoas são totalmente contra essas ideias, outras a favor. As pessoas mais responsáveis são mais contra essa ideia, porque é muito arriscado. Algumas podem ser implementadas, mas outras são loucuras demais. Por exemplo, criar as nuvens para elas refletirem mais raios solares. Bombardeio de partículas de sulfato. Criar refletores no espaço que reflitam raio solar. Plantação com folhas, então geneticamente folhas de plantações que reflitam metálicas para refletir também a radiação solar, ou nos edifícios. São exemplos aí então para controlar a radiação solar. Outra para remover o dióxido de carbono, porque a grande questão da mudança climática é o acúmulo de dióxido, CO2. Sequestro de carbono, essa tudo bem, via árvores, via plantação, reflorestamento. Mas semeadura nos oceanos, fitoplâncton, você criar grandes massas de fitoplâncton, purificadores do CO2. Esses aqui ainda estão integrados à natureza. Mas dos anteriores, a grande questão, e tem outros mais estranhos, é que você pode criar coisas que vão causar efeitos em vários países, em várias regiões, e consequências inimagináveis, alterando de fato o clima da Terra. Então a crítica que se coloca tem-se que evitar as emissões, diminuir as emissões, e não já desistir e criar grandes tecnologias que não precisa se preocupar, depois a gente sequestra esse carbono com alguma invenção mirabolante. Mas são questões ligadas à emergência que se coloca, né? Aí o autor coloca essas questões. Vale seguir um caminho arriscado como esse? Né? Tem muitos riscos e sacrifícios, materiais, políticos e existenciais. Né? Então esse é um tema quente de discussão em vários âmbitos. Aqui as palavras centrais desse capítulo. E essa pergunta, já é tarde demais? Tem que ser feito muita coisa. A resposta é não, não é tarde demais. Porém, a gente tem que fazer muita coisa e não tem muito espaço para errar. Aí o autor fala, a gente vai errar. Mas se a gente vai errar, o que significa? Significa que vai ter sofrimento. Vai ter muito sofrimento. E no fundo, a questão que a gente coloca, a ética, que a gente vai se colocar é quanto sofrimento a gente vai admitir. Ou quais espécies a gente vai querer que não desapareçam, por exemplo, sabendo que nem todas vão poder sobreviver. Né? Então é uma questão ética que se coloca, e a esperança dele vem no fato de que a gente está numa poliarquia, ou seja, não é só uma democracia, mas não é um centro de poder, são vários pontos e atores que podem promover mudanças. Aí que está a nossa capacidade, possibilidade de encontrar um caminho sustentável. Por isso que é tão importante ver coisas acontecendo em diferentes campos. Aí o relatório fala da mudança individual a social, vai falar da questão da educação, da cultura, de vários aspectos. Eu vou passar só por alguns deles que estão chegando perto do nosso tempo. Né? Então, ele vai dizer que história e educação para a sustentabilidade é essencial. Esse capítulo fala sobre a nova história, a grande história. E a gente pensar a nossa história como parte da história do universo. O homem é só um pedaço. Como é que a gente pensa nós na história do universo? Porque a partir dessa percepção a gente nos vê diferente. E a gente olha a natureza de forma diferente. Tem vários cursos e seminários acontecendo com essa temática nos Estados Unidos e no Canadá. A questão da cultura eu mencionei anteriormente para vocês. Eu acho um dos capítulos mais ricos. Esse capítulo é bem interessante também. As corporações têm que se transformar. É de um economista indiano, que vai falar das corporações 2020, que têm que ser responsáveis e, de fato, indutoras da sustentabilidade. Mas aí ele diz, para que isso ocorra é necessária mudança nas leis, na legislação, nos impostos, nas punições. É necessário transformar muita coisa para que essas empresas, inclusive, que já existem, possam florescer. Porque hoje elas concorrem de maneira desfavorável. Quem não polui, quem faz mais do que está na lei, quem de fato está inovando,
está tendo um preço ou um custo maior do que aquelas que estão atuando de maneira ilegal. Ou legal, mas fazendo menos. Então é necessário mudar isso para que a sustentabilidade siga adiante. A questão da agricultura sustentável, as energias renováveis, economia ecológica e pensar em múltiplas estratégias políticas. Vamos olhar alguns deles aqui. Primeira coisa é a gente sair dessa ideia da sustentabilidade como só econômico, social e ambiental, como dimensões tão separadas. Porque na realidade, trata-se disso. A economia está dentro da sociedade e a sociedade está dentro do ambiente. Não precisa nem chamar de meio ambiente. Se a gente não olhar dessa maneira, ou quando, ou por não olhar dessa maneira, que a gente acha que a economia pode continuar crescendo indefinidamente. É impossível. Ela está restrita por nossos valores, pela sociedade. E também está restrita, que nós estamos restritos ao ambiente que a gente vive. Então essa é a primeira grande questão. Nesse capítulo, bem interessante, ele fala como criar uma economia na sociedade e na natureza. Ele escreve até de forma integrada. É porque o crescimento já não assegura a felicidade. Nesse gráfico você tem o crescimento, a renda per capita, né, e a felicidade medida por pesquisas nos Estados Unidos. A felicidade continua a média, continua a mesma, apesar do crescimento da renda. Então a gente tem que largar dessa obsessão pela renda, né? Aí existe nos Estados Unidos esse indicador de progresso real, que não é o PIB só. Você sabe que, por exemplo, o acidente de petróleo que houve, né, na Flórida foi excelente para aumentar o PIB dos Estados Unidos, porque eles gastaram bilhões para poder limpar o petróleo. Esse indicador de progresso real, ele não considera isso como positivo. Como pode ser positivo gastar bilhões para limpar uma desgraça daquela? A gente considera como positivo gastos com cercas e com armas para nos proteger da violência. Como é possível isso? Então a gente está medindo coisas erradas, né? Então vai ser fundamental utilizar indicadores mais relevantes porque a gente quer, que é o bem-estar. A questão da cultura, eu falei para vocês antes. E o autor coloca, olha, a cultura do consumo foi construída a partir da década de 40, e ele cita 3 exemplos. Automóveis, o fast food e os pets, os animais de estimação. São 3 exemplos que mostram como políticas, governo, leis, incentivos, mídia, comunicação criaram isso e transformaram a sociedade. Fala, nos anos 20, até os anos 20, os automóveis eram minoria. A rua era das pessoas. Como é que a gente criou essa situação contrária, em que os automóveis dominam tudo, né? É um processo construído. E como é que se muda isso? Através da cultura. Não só da cultura, mas a cultura vai criar as forças para transformar as estruturas, né? A mesma coisa, fast food, a maneira de se comer, e os animais, porque ele coloca dos pets, é a quantidade, a pegada ecológica dos cachorros, gatos, tal, na Europa, nos Estados Unidos, que é enorme. É muito que se gasta com os bichinhos, né? Num mundo limitado. Então, ele fala, é necessário se criar práticas, valores, crenças, histórias e símbolos desta nova cultura da sustentabilidade. E tem iniciativas em curso andando assim. Tem muitas que a gente pode ver. Aí a ideia da grande história, que eu mencionei, como é que a gente olha a nossa história como parte de uma história maior. O economista indiano, que é esse Pavan Sukhdev, fala do novo modelo de empresas que respeitem os limites planetários, né? E isso vai se dar através de impostos e subsídios que, de fato, penalizem aqueles que não respeitem os limites e prejudiquem o meio ambiente, regras para eliminar ou limitar a alavancagem financeira, muito crítico em relação à publicidade, ele fala do escândalo como a publicidade incentiva o consumismo que não é sustentável, inclusive para crianças. Então, normas claras aqui e as externalidades das empresas, né, serem medidas. Aquilo que positivo ou negativo. O que ela está fazendo de mal para a sociedade, mas às vezes o que ela está fazendo de bem. Se ela está limpando o meio ambiente, se ela está produzindo algo melhor, como é que isso pode entrar no relatório, por exemplo, para que nós, consumidores, possamos escolher melhor. Na agricultura e sustentabilidade,
sair da ideia apenas da alimentação como ração. Hoje vocês sabem que já existem mais obesos e pessoas com sobrepeso no mundo do que famintos ou subnutridos. No Brasil, inclusive, entre as crianças, né? Então, a indústria da alimentação criou uma grande massa de obesos. Ela fala, a gente tem que sair daí e partir para uma alimentação saudável, reconectar a alimentação com saúde e com a cultura. E a aposta dela é numa agricultura sustentável, agroecologia, permacultura, ou formas mais integradas entre produzir e permitir que a natureza participe desse processo. A ideia das estratégias múltiplas é que é essencial que as coisas aconteçam em várias direções. Na ONU, no local, no governo, na política de resíduos sólidos, se você tem empresa, você tem ONG, você tem catador de lixo, os interesses têm que ir aflorando, ganhando força, para que de fato a gente consiga as mudanças. Então, ela fala em explorar a abertura nas políticas, construir redes, mobilizar as pessoas, né? E pensar participativamente nas metas. E aqui é muito interessante o artigo, está aqui, não está o nome dela, é Annie Leonard, da mudança individual à mudança social. Essa Annie Leonard é a autora que escreveu, tem um vídeo que foi famoso no YouTube, que é a história das coisas, alguns de vocês já devem ter visto. E ela tem também a história da mudança social. Eu até trouxe aqui, mas não vai ter tempo de ver. E ela fala, olha, é fundamental a gente mudar o comportamento dos consumidores, a gente mudar o indivíduo, mas a gente tem que chegar no social, a gente tem que chegar no coletivo. Por quê? Se a gente parar só no social, a gente pode achar, já estou fazendo, o pessoal, estou fazendo minha parte, mas é insuficiente. A gente tem que avançar. Ela dá um exemplo. Uma pessoa, 3% dos resíduos municipais, né, resíduos sólidos, só 3% vem do indivíduo. Na indústria, são 76%. Então, ou seja, de 100 toneladas de lixo, 76 são da indústria. Resíduos pessoais, 18%. Da construção, 3,5%. Então, ela fala, mesmo que a pessoa diminua ao máximo o seu resíduo, como é que a gente vai fazer com isso aqui? Então, as mudanças têm que ser muito mais profundas. Ainda que quando eu consumo menos, uma coisa que eu deixo de produzir e jogar no lixo, evidentemente, a indústria produziu menos, então diminui esse resíduo. Né? Tem toda uma escala. Você sabe quanto é a produção de lixo média do brasileiro por dia? Tonelada. Peso? Por dia. 1,1 kg por dia é a média. Hoje. De uma pessoa. Isso significa que, se a gente pensar quanto de resíduo está sendo produzido lá atrás, é muito mais, né? São 20, são 70 quilos, né? A pegada é de 1 tonelada por ano que a gente acaba produzindo, na realidade. Ou sendo produzido. É interessante isso, porque lá em casa a gente começou a separar o lixo e desse 1,1 kg produzido, a quantidade de plástico é muito grande. É muito interessante isso. Tem embalagem. Porque é embalagem. É. E aí você entra naquele assunto da grande mancha de lixo do Pacífico, o que está acontecendo é realmente assustador, sabe? Depois que a gente começa a estudar o assunto, fica assustador. E é impressionante como as pessoas, como isso ainda está tão distante. Como não existe nada de comunicação para as pessoas nesse sentido. E quão grave é o problema. Não, sem dúvida, aí a gente está no ano da lei de resíduos sólidos. A gente devia estar vendo muita comunicação por parte da prefeitura, do município, do estado, do governo federal e das empresas, porque a lei passa lá em agosto. É um volume que é gigantesco. Eu tive tinha alguns, mas na Conferência do Meio Ambiente desse ano em Brasília, o tema foi resíduos sólidos. E eu estava com o prefeito de Londrina, um líder dos catadores, eu como um ONG, uma pessoa do Judiciário, pessoa do Ministério do Meio Ambiente discutindo esse tema, mas eram várias mesas. O desafio é tremendo para todo mundo. Agora tem que ter visibilidade da questão, do ponto de vista dos custos, da extração, do retorno. A gente está jogando fora coisa que vale muito. Essa que é a questão. Né? Então a educação e sensibilização é central. Mas evidentemente também mudança tecnológica. Por quê?
Por que o alumínio 98% é reciclável? Porque tem tecnologia e interesse econômico que viabiliza. É bom que haja interesse econômico. Mas tem boas iniciativas já. Se vocês entrarem em eCycle na internet, dá inúmeras dicas sobre lixo. Não só eles falam onde tem, onde recolhe, quem reutiliza, que processos industriais para reaproveitamento, é que ainda está começando. Mas essas iniciativas é que dão a nossa esperança aí de mudar. Né? Porque aí você cria processos e cria um negócio que viabiliza. Você falou de você ver a oportunidade. Isso é importante. Por isso que 97% do alumínio é de fato reciclado. Né? E aí, quando a gente vai vendo, está acabando, tá? Agora é só quando a gente vai vendo esses vários aspectos e essas várias possibilidades de transformação, no fundo, elas vão permitir essa transição. E é assim que no A14 a gente trabalha. Consumo consciente para o bem-estar, né? A gente caminhar para uma sociedade do bem-estar. E aí, nesse processo, a gente vai ter outros valores, outros estilos de vida e outros comportamentos. Alguns vão surgindo. Vida mais saudável, usar bicicleta, por aí. Compartilhamento de automóveis, né? Estava matéria no valor hoje, eu já sabia que estava grande, mas aumentou mais o número, proporção de carros que são alugados, né? Em Berlim e na Alemanha como um todo. É a tendência de, ao invés de você ter o produto, o veículo, que seja, você quer o benefício dele, você pode compartilhar. Você não precisa ser o dono. Por que você precisa ser dono do carro? Estava falando café, você tem que ser dono da furadeira, não pode ter uma furadeira para o condomínio. Você usa a furadeira todo dia? Não. O carro é a mesma coisa. Quando eu mudei para minha casa, eu já moro em casa, morava em apartamento. Eu tenho um pequeno jardinzinho na frente e um quintalzinho atrás. E uma vaga de garagem. E ainda bem que tem a mexeriqueira. O carro fica embaixo da mexerica, da mexeriqueira. Mas eu falei para minha esposa, por que a gente mora com o carro dentro de casa? Se eu não morasse com o carro, que ele precisa morar do meu lado, se ele pudesse ficar na rua, ou se eu não tivesse carro, eu podia ter um jardim maior. Podia ter uma horta, podia ter uma piscininha até, maior que aquela. Mas não, a gente tem que morar com o carro. E a cultura do automóvel, a violência também, a insegurança. Mas a gente tem que mudar. Eu não quero morar com o meu carro. Entendeu? Tem gente que quer. Aqui em Belo Horizonte, vocês vão confirmar. Tem prédio. É verdade isso? Vamos ver esse prédio. Para, aí você fica lá olhando, admirando. É um prédio que tem um elevador para o carro. Eu já contei em vários lugares isso. E já tem esse prédio A mesmo? construtora chama EPO e o edifício tem a denominação de Sol. Ironicamente. Mas a construtora não importa. Quem comprou e compraram? E são 576 metros quadrados de vendo? portaria. Então, mas aí eu pensava, o que você vai fazer com o carro no seu apartamento? Só para explicar, o carro sobe de elevador até o seu apartamento. Fica lá admirando. É para você levar o seu BMW. Coisa de novo bicho. Coisa de novo bicho. É para isso. Não, deixa eu só terminar aqui. Deixa eu fechar, gente. Aí vai para a pergunta. Eu vou fazer bem rápido os caminhos. De certo modo, é o papelzinho que eu dei para vocês. Como é que a gente vai chegar lá? Né? Tem que ter mudanças no consumidor, nos produtos e serviços, aqui a gente está falando da indústria, das empresas, elas têm que inovar, elas têm que de fato ter produtos mais verdes, mudanças tecnológicas e mudanças sociais. O papel que eu dei para vocês, que é essa filipeta, fala de 10 mudanças, 10 caminhos, pelo menos que a gente identifica como tendências. E sempre que a gente olhar esses caminhos, a gente vai perceber que de fato alguns deles já vão acontecer. E se não estão, a gente precisa se esforçar para estar atento a isso. Do durável, mais do que o descartável. Garrafinha d'água, gente. E ele falou na ilha de lixo no Pacífico, que é quase plástico. Para quê? A gente começa, os Estados Unidos está bem mais avançado que nós nisso, mas aqui vai crescendo gente andando com a sua própria garrafa. Né? Isso aí em geral, as coisas têm que durar. Aquela velha história, a geladeira durava 60 anos, agora dura 5. Então a gente tem que pressionar para que durável passe a vigorar. O local mais do que o global, valorizar o local que é produzido lá, que promove desenvolvimento local, tem menos impacto ambiental. O compartilhado mais do que o individual, aluguel de bicicleta, aluguel de automóvel, biblioteca, aproveitamento integral e não desperdício. Isso aqui é muito clássico para os alimentos. 30% de todos os alimentos são dispensados.
no Brasil e no mundo. 30%, mais que suficiente para alimentar os que estão subnutridos. O saudável, os produtos, né? Mais saudáveis, as escolhas mais saudáveis para o dia a dia, principalmente a alimentação aqui. O virtual, mais do que o material, do ponto de vista de coisas que podem ser feitas virtualmente, e evitem consumir papel, por exemplo, livro, filme, a suficiência e não o excesso. Então esses 7 já são essenciais. Esse outro da experiência e emoção, mais do que o tangível. Vocês falaram hoje, hein, do tangível e do intangível, né? A experiência, o valor, o sentimento, o piquenique que vocês fizeram no Acatu, a gente sempre, todo ano faz um piquenique sustentável. A alimentação com a convivência, com a integração, a experiência. Isso é fundamental, né? E mais do que as coisas. A cooperação, mais do que a competição. A publicidade sustentável, e não a consumista. Então, de fato, ter transparência, ser sincera e comunicar o essencial. E compartilhar o próprio valor que é gerado no dia a dia. Né? A generosidade, mas também a colaboração. Então, estão 11 caminhos aqui que, associados a mudanças tecnológicas que vão acontecendo, mas só as tecnológicas não são suficientes, vão permitir também mudanças. E mudanças sociais. Participação, ter tempo, aquela ideia, trabalhar para viver, viver para trabalhar, transparência, valorizar a cultura e a educação, mais do que coisas que hoje são materiais e pouco relevantes. E a partir daqui, a gente vai contribuir para a mudança nas políticas públicas. Tudo isso vai reforçar o processo de transformação. E com isso a gente segue nesse caminho da sustentabilidade, que não é fácil, mas a gente não pode desistir. Tá? Obrigado e fico aberto a